Por que você está tão interessado nessa história bíblica, em vez de em qualquer outra história bíblica? Bem, isso se deve ao fato de que, antes de tudo, Jesus acreditava no modelo do dilúvio. E essa é a base de toda a autenticidade da Bíblia. Agora, Major, eu estava realmente ansioso para falar sobre isso. Que coisa é essa, afinal? No meu estágio, este é o maior modelo em escala da Arca de Noé que existe no mundo. É realmente impressionante. Qual é a história por trás dessa coisa? Bem, eu precisava de uma maneira de mostrar aos alunos em um campus secular que a história bíblica da criação e do dilúvio de Noé era verdadeira. E achei que a melhor maneira de fazer isso era construir a arca para que eles pudessem ver com seus próprios olhos o tamanho dela. E assim, ela poderia facilmente conter todos os tipos de animais do mundo. Professor Coleman, digamos que alguém nunca tenha ouvido falar da história de Noé e do dilúvio. O senhor poderia nos explicar rapidamente? Do que se trata essa história? Bem, foi depois que o mundo já existia há 1656 anos. E Deus decidiu que por causa da maldade e da violência deles, iria destruir o mundo. E ordenou que Noé construísse uma arca. E como você pode ver, essa arca tinha 500 pés de comprimento em sua plataforma de lançamento. Teria uma largura de 100 pés, uma altura de 100 pés e uma largura de 80 pés. E esse é o seu tamanho em comparação com os objetos modernos que você pode ver hoje. O dilúvio durou mais de 1 ano e cobriu todo o planeta. Uau! Sabe, antes de me tornar um crente na Bíblia, eu havia aprendido, mesmo no hinduísmo, sobre a história de um dilúvio mundial e como uma família foi preservada durante esse dilúvio mundial. Agora ouvi dizer que essa história existe em muitas culturas diferentes. Como sabemos que a história bíblica é a mais precisa? Certo. Bem, a melhor maneira de testar isso novamente é com a ciência e entender exatamente como o dilúvio aconteceu. Antes do dilúvio de Noé, havia uma câmara de água subterrânea a 60 quilômetros abaixo da crosta terrestre, que são 60 quilômetros de granito. E essa água estava sob enorme pressão e temperatura crescente até atingir cerca de 1000 graus. Quando a crosta rachou, ela explodiu com a força de 1 trilhão de bilhões de bombas atômicas. O Dr. Walter Brown foi quem inventou a teoria da hidroplaca e nos mostrou exatamente como o dilúvio aconteceu. O que é tão surpreendente não é o fato de toda a vida ter sido destruída. O que é incrível é que 8 pessoas e os animais dentro da arca realmente sobreviveram. E seria necessário um barco como este para que eles sobrevivessem. Portanto, se estou compreendendo corretamente, o que você faz em suas apresentações e no seu curso é pegar essa réplica de uma narrativa que está no livro de Gênesis e apresentar a razoabilidade dessa história de forma detalhada e aprofundada. Sim, mostramos que ele realmente poderia funcionar, que de fato funcionou. O primeiro barco no mundo que foi realmente construído maior do que a Arca de Noé foi provavelmente o navio mais famoso de todos, o Titanic. Esse foi o primeiro barco que foi construído maior do que a Arca de Noé. E esse barco afundou? Sim, ele afundou, mas a Arca de Noé não afundou. Na verdade, viveu. E quando você pode ver isso, quando digo que esse é o maior modelo autêntico da Arca de Noé, a Arca de Noé não foi feita de madeira. Ela foi feita de troncos cortados e montados com postes de madeira. As paredes tinham 3 pés de espessura. Certo. Hoje em dia não existe uma árvore de 1500 metros de comprimento. Portanto, não é possível construir um modelo em tamanho real da Arca de Noé. Este é o maior modelo em escala correta que existe. Então estou certo de que muitos céticos fazem essa pergunta a você, que é a seguinte. Espere um momento. Toda a vida que existe hoje no nosso mundo, ou seja, todos os animais, todos os pássaros, todos os animais terrestres, tudo isso veio da Arca de Noé. Como foi que Deus conseguiu colocar todos esses animais dentro desse barco? Como isso foi possível? Bem, se você consultar uma enciclopédia de formas de vida, verá 90 gêneros existentes. Considerando esses 90 tipos, se pegarmos a maior espécie de cada gênero e chegarmos ao 45º, teremos o tamanho de um rato. Havia 15.000 animais na arca. E o tamanho médio, mesmo incluindo um braquiossauro de 70 metros e 110 quilos, o tamanho médio de um animal na arca é do tamanho de um rato. Portanto, Noé poderia ter tido 15 animais do tamanho de ratos e gaiolas na arca. O volume total da arca era de 2,2 milhões de pés cúbicos. 15.000 gaiolas.
4 pés cúbicos ocupariam cerca de 25% do espaço da arca. Portanto, a maior parte estava vazia. Uau, incrível. Assim, quando a Arca de Noé pousou naquelas montanhas, o que estou ouvindo de você é que esses tipos ou grupos familiares saíram e começaram a se multiplicar e encher o mundo. Isso está correto? Sim. Então, depois que se você tem diferentes tipos de animais ou gêneros de animais, isto é, você pode ter diferentes espécies que vêm disso. Assim, por exemplo, lobos, coiotes, ginkgos, raposas, todos eles são cães. Portanto, você só precisaria de um tipo de cão na arca. Seriam 4 cães, 2 machos e 2 fêmeas, que poderiam produzir todas essas espécies diferentes, e o mesmo aconteceria com os outros animais. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta. Por que você está tão interessado nessa história bíblica, em vez de em qualquer outra história bíblica? Bem, isso se deve ao fato de que, antes de tudo, Jesus acreditava no modelo do dilúvio. E essa é a base de toda a autenticidade da Bíblia. Se você conseguir provar que a história de Gênesis é falsa, terá destruído todo o sistema de crenças no qual o cristianismo se baseia. Portanto, é por isso que usamos esse modelo para mostrar às pessoas que a Arca de Noé era real e que a história é verdadeira. Bem, a história não poderia ter sido simbólica, uma metáfora para outros tipos de eventos que ocorreram. Que tal a criação? Isso não poderia ter sido simbólico ou metafórico na linguagem que está lá. Bem, isso é possível, mas quando olhamos para os 4 postulados da criação e os comparamos com os 4 postulados da evolução, somente os postulados da criação foram observados. A evolução é baseada em 4 ideias principais. Nenhuma delas jamais foi observada. Número 1. Que a vida vem da não-vida. Não temos um único exemplo de vida proveniente de não-vida. Número 2. Que todas as formas de vida que temos hoje vieram de formas de vida unicelulares. Muitas pessoas não sabem disso. Embora tenhamos formas de vida unicelulares que chamamos de bactérias, não temos formas de vida de 2 células. Não temos formas de vida de 3 células. Não temos formas de vida de 4 células. Não temos nem mesmo formas de vida com 5 células. Ou seja, vamos de bactérias unicelulares a formas de vida complexas. Portanto, não há evidências de que toda a vida venha de formas de vida unicelulares. O terceiro postulado da evolução é que o tempo e o acaso impulsionam a evolução. É claro, e o tempo trabalha contra a evolução. A chance de uma simples proteína de 100 unidades se unir por acidente é um número muito grande. O tempo e o acaso tornam a evolução absolutamente impossível. O quarto postulado no qual a evolução se baseia é que, o que vemos hoje, pequenas variações genéticas nas espécies, é evidência de macroevolução. Portanto, como os gatos têm cores diferentes e os cães têm tamanhos diferentes, isso significa que os peixes se transformaram em vacas. E é claro, sabemos que isso não é verdade. Porque Mendel provou que todos os genes que existem hoje podem ser embaralhados, mas não há novos genes que tenham sido criados.